Boa tarde, gente, tudo bem? Semana de carnaval, né? Não tem aula, não tem creche. O Jorge, ele não gosta de ficar em casa. Ele fica muito entediado. E agora ele dormiu, eu resolvi gravar um vídeo aqui para vocês. Uma pergunta que as pessoas me fazem muito é como eu recebi o diagnóstico de autismo. As pessoas me perguntam muito quais foram as características que meu filho apresentou, que me fez desconfiar do autismo, enfim. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer aqui para vocês. Uma das coisas que me motivaram a fazer esse canal, para expressar, assim, minha vida, é porque, gente, falta muita informação para as pessoas, né? Você procura no Google sobre o que é autismo, e os sintomas que fala no Google, em um outro vídeo, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês, é que relata muito o caso de, por exemplo, um autista severo, né? Os sintomas que você vai pesquisar no Google fala sobre aquela criança que não responde quando é chamado, aquela criança que não socializa, que não gosta de ficar em barulho, e sim, sim, existe sim, mas assim, cada autista ele tem sua especularidade diferente. Nenhum é igual ao outro, tá? E no caso do Jorge Henrique, ele sempre foi uma criança muito sociável. Quando eu levo ele nos parques, ele brinca com outras crianças, ele socializa bem. A gente vai em festas de aniversário, a gente vai no shopping. E ele nunca ficou agitado com barulho ou coisas do tipo, tá? E sim, ele é impaciente, ele não tem paciência de esperar, mas enfim. Quando o Jorge tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ele não falava nada, não falava nem mamãe, nem papai, palavras pequenas assim que uma criança da idade já começa a falar, né? Aí eu comecei a desconfiar que ele era autista, só que como eu falei, né? Vou lá eu pesquisar no Google e os sintomas não se encaixavam, nada se encaixava além da fala. E na verdade foi o pediatra dele, né, que conversou comigo, falou: mãe, eu vou dar até os 2 anos pro Jorge começar a falar alguma coisinha, senão a gente vai encaminhar ele pro neuro fazer alguns exames. E eu, tudo bem. E foi o que aconteceu. O Jorge fez 2 anos, não falava nada. E aí eu já fui percebendo algumas coisinhas assim nele. Por exemplo, ele não sentava para brincar. Ele pegava os brinquedos e enfileirava, fazia uma fileira de brinquedo. Só que você vai lá no Google e fala que os autistas têm fissura por objetos de cozinha, panelas, colheres, talheres, e não era o caso do Jorge Henrique. O Jorge Henrique, ele apresentava esse tipo de estereotipia, mas com os próprios brinquedos, ele enfileirava os brinquedos. E na primeira consulta com o neuro, assim que meu filho entrou na sala do médico, o médico já começou a observar ele a todo instante, que ele não parava, que ele queria subir na balança, ele queria mexer nas coisas do médico. E eu lembro que aconteceu um episódio que o médico deu um murro assim na mesa, e ele parou, achou engraçado e foi dar um murro também na mesa. E tava eu, meu filho e meu esposo, né? Aí o médico falou pra mim, o seu filho, ele apresenta sinais de autismo, você sabe o que é autismo? Aí eu conversei bastante com o médico, falei que eu já sabia algumas coisas, mas assim, que eu suspeitava, mas ao mesmo tempo eu descartava, porque os sinais não eram claros, assim, como dizia no Google, né? O médico pediu os exames, como ressonância da cabeça, a gente fez, graças a Deus deu tudo normal. Fez o exame do Bera também, que é o exame do ouvido, para saber se a criança escuta bem. E sim, deu tudo normal, graças a Deus, né? E numa segunda consulta,
eu já comecei a falar para o médico sobre o fato dele enfileirar carrinhos, dele pegar na minha mão e me levar até o que ele queria, né? Que até aquele momento de eu receber o diagnóstico dele, era tudo muito bonitinho, né? A gente achava engraçado ele pegando na nossa mão e levando ele até o objeto que ele queria. E aí, quando a gente sabe, quando a gente teve o diagnóstico, a gente já começou a ver com outros olhos, né? O Jorge começou a fazer terapia com psicóloga e, graças a Deus, na terapia, ele desenvolveu muito a imaginação, o brincar. Então, assim, hoje ele é uma criança que ele não enfileira mais os carrinhos. Ele brinca, ele faz o barulhinho do carrinho, sabe? Brrr, enfim. Mas foi uma coisa que a terapia ajudou muito. A orientação da psicóloga me ajudou muito, porque toda vez que ele queria apresentar aquele comportamento, eu entrava na brincadeira e inventava alguma coisa para ele esquecer de enfileirar, esquecer daquele comportamento engessado de manter tudo organizado. E é isso, gente. Queria deixar bem claro assim que uma coisa que o médico me disse, que os familiares iam dizer que o menino não tinha nada, que era normal da idade, que tem criança que demora mesmo falar. Gente, escutem os especialistas, tá? Escutem os especialistas. Meus pais, por exemplo, eles não sei se é negação, digamos assim. Até hoje eles falam para mim que o Jorge não tem nada, que ele vai crescer, ele vai ser uma criança normal, que eu vou ver, sabe? Mas, opa, peraí, meu filho é uma criança normal. E as terapias servem justamente para isso, para ele aprender certos comportamentos, para ele desenvolver os comportamentos corretos, para que ele tenha uma vida totalmente normal. E quando a gente fala de autismo, é complicado porque cada criança tem sua especularidade diferente, né? Às vezes a gente fala assim, tem graus, tem o autista mais grave, tem o autista mais leve, mas enfim. A pior parte do autismo em si, hoje o Jorge está com 2 anos e 10 meses. Ele ainda não fala. Estou na luta com o convênio para conseguir as terapias, que saiu só a terapia com a psicóloga, não saiu a fono ainda e nem a TO. Então, assim, a maior dificuldade do autismo em si é porque, gente, não vem com manual de instruções. Nenhuma criança, eu vou deixar bem claro aqui mais uma vez, nenhuma criança é igual a outra, tá? Pode ser que o meu tenha um comportamento e o seu filho tenha um comportamento totalmente diferente do meu. Então, assim, acho que a pior parte é essa, a gente nunca sabe o que vem a seguir. Por exemplo, o Jorge agora começou a roer as unhas e quando ele fica muito estressado, ele começou a puxar o cabelo assim, sabe? Ele fica puxando o cabelo. Então, assim, é difícil, mas é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. E é muito importante as terapias, é muito importante o atendimento médico quando você recebeu o diagnóstico de autismo. Gente, é muito importante, porque a gente vai aprender a lidar com aquele tipo de comportamento, a gente vai aprender a barrar aquele tipo de comportamento e para que as nossas crianças tenham uma vida social completamente tranquila na medida do possível. Porque eu sei que tem muitas crianças que têm dificuldade com socialização, com barulho, enfim, mas é muito importante o acompanhamento médico.